nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não me venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós vemos como que Jesus Cristo nos conta uma parábola para nos mostrar a necessidade de rezar sempre. Aqui Jesus ele está querendo nos chamar a atenção a essa vida de oração, essa vida de intimidade com Ele, de intimidade com Deus, de diálogo constante. E esse rezar sempre precisa estar como que sendo a via de santidade na nossa vida, porque a perseverança nos leva à salvação. Por isso que Jesus ele vai contar uma parábola. Essa parábola dessa viúva que está indo sempre a esse juiz injusto para pedir que o juiz faça justiça contra os seus adversários. Veja que essa mulher, ela vai sempre ao juiz e o juiz nunca realiza o seu desejo, faz a sua justiça para com aquela mulher. Mas, num determinado momento, de tanta insistência dessa mulher para com esse juiz, o juiz vai dizer: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. Veja que o juiz, ele não fez aquilo que a mulher queria unicamente pelo desejo da mulher, mas sim porque ele avaliou que ele teria algum prejuízo, que ele avaliou uma circunstância na sua vida. Assim também é na nossa relação com Deus, na nossa oração, no nosso diálogo com Deus. Não que Deus vá como que fazer ou realizar os nossos desejos unicamente porque nós ficamos insistindo com aquilo. Não é isso. Deus não vai realizar os nossos pedidos com medo de nós agredirmos a Ele. Não é dessa forma. Ou com medo da gente abandonar a nossa caminhada. Não é isso que a parábola está propondo. Aqui a parábola está propondo que Deus realiza os nossos anseios a partir de uma circunstância específica. Por isso que o juiz, a parábola que Jesus Cristo conta do juiz injusto, ele vai dizer que essa mulher vai muitas vezes ao encontro desse juiz para pedir justiça, e ele não faz justiça. E ele só realizou a justiça quando ele realmente uma circunstância específica tocou a vida daquele juiz. Algo que iria trazer prejuízo a ele. Em Deus não é dessa forma, não é algo de prejuízo que nós teremos para com Ele, mas Deus, Ele vai diante dos nossos pedidos, do nosso caminho, Ele vai nos preparando para receber aquilo que nós desejamos, aquilo que nós ansiamos. Mas por isso que Jesus Cristo nos ensina a oração que nós chamamos do Pai Nosso. Porque nessa oração, ali está tudo aquilo que é essencial e necessário para a nossa vida.
Essa oração ela nos ensina que se o que nós estamos pedindo nós não estamos recebendo naquele momento, é sinal que Deus está preparando alguma coisa em nós para que nós possamos receber aquilo e fazer um bom uso daquilo como obra de salvação para a nossa vida e para a vida de outros. Por isso que a nossa oração deve ser constante, porque na oração, no diálogo com Deus, nós vamos sendo também preparados para receber aquilo que o nosso coração anseia. Por isso que não importa se nós vamos rezar um dia, ou 2, ou uma semana, ou um mês, ou um ano, ou muitos anos para receber algo. O mais importante é que nós possamos permanecer perseverantes nessa oração, porque é essa perseverança que se torna obra de salvação em nós e também através de nós para aqueles que nós pedimos ou para alguma circunstância que realmente nós estamos ansiando para que assim possamos fazer bom uso daquele dom para a salvação, para a nossa salvação e a salvação das almas. Jesus, quando ele nos ensina e nos fala essa parábola para nos ensinar a necessidade de rezar, ele está querendo nos chamar a atenção disso. Porque a nossa oração não deve estar fundada nos nossos desejos. Deve estar fundada sempre na vontade de Deus. É claro que nós podemos pedir alguma coisa que o nosso coração anseia, mas precisamos ter consciência que Deus só nos dará quando nós estivermos preparados. Por isso que também a nossa oração não deve estar sempre dentro, o nosso diálogo com Deus não deve estar sempre com essa intenção de pedir algo que nós queremos, mas precisamos também pedir aquilo que nós precisamos. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a rezar, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, porque é assim que se realiza a vontade de Deus nessa terra. Quanto mais nós vamos aprendendo a nos conformar a essa vontade de Deus, mais nós seremos perseverantes nos nossos pedidos, sem estar tristes por não receber, mas estando convictos que se ainda não recebemos, é porque Deus está preparando esse caminho para recebermos o grande dom. E no final do Evangelho, nós vemos Jesus Cristo dizendo: "E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa, mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra?" Jesus aqui ele faz essa pergunta final. Isso por quê? Porque quando a nossa oração é pautada só em pedidos, só em coisas segundo a nossa vontade, nós não perseveramos. E aí a fé que não amadurece, essa fé ela vai como que enrijecendo, ela vai como que esfriando. E, naturalmente, quando a fé esfria, nós abandonamos o nosso caminho. Por isso que Jesus Cristo ele vai nos chamar a atenção justamente sobre isso, a perseverar. A oração, ela nos leva, o grande efeito da oração é a perseverança, porque a oração é diálogo, é conversa com Deus. Em alguns momentos pode ser sim pedidos, mas é sempre diálogo. É um diálogo de amizade, onde nós permitimos que Deus participe da nossa vida e nós participamos da vida de Deus. Por isso que quando nós começamos a ter essa consciência de participação da vida de Deus, nós começamos a pedir não mais o que nós queremos, mas sim o que nós precisamos, que seja feita a vontade dEle na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.